Olá, sejam bem-vindos ao canal Nutri Insight. No vídeo de hoje vamos falar sobre os 10 passos para uma alimentação saudável e adequada propostos pelo Ministério da Saúde. Você entenderá de forma descomplicada os aspectos mais importantes que norteiam uma alimentação saudável. Com base nessas orientações, você poderá promover mudanças nos seus hábitos alimentares de forma mais consciente, visando a saúde e o bem-estar. Vamos lá? No mundo atual, com o advento da internet, das redes e mídias sociais, somos diariamente bombardeados por uma enorme quantidade de informação, inclusive no que diz respeito a como e com o que devemos nos alimentar. Provavelmente você já deve ter visto ou ouvido indicações ou até mesmo proibições de alimentos, receitas ou dietas visando algum suposto benefício à saúde. Porém, infelizmente, muitas dessas informações são questionáveis, às vezes são até contraditórias e acabam distorcendo a ideia sobre o que é uma alimentação saudável. Por exemplo, podemos notar o incentivo ao consumo de certos alimentos sob a prerrogativa de possuírem propriedades quase que milagrosas e a propagação de modismos alimentares como a solução para diversos problemas de saúde. Também é muito comum ouvirmos a ideia de que uma alimentação saudável é necessariamente voltada para o emagrecimento ou para o tratamento de uma doença. Associado a isso, está o fato de que a globalização e a industrialização proporcionaram um aumento na oferta e variedade de alimentos, principalmente do tipo ultraprocessados, dos quais falaremos mais adiante. Assim, no meio de tantas opções de alimentos, publicidade e informação, fica difícil discernir o que realmente compõe uma alimentação saudável. Nesse cenário, o Ministério da Saúde elaborou o Guia Alimentar para a População Brasileira, cuja segunda edição foi lançada em 2014. O Guia Alimentar aborda princípios e recomendações sobre a alimentação adequada e saudável, considerando fatores biológicos e o contexto sociocultural brasileiro. O conjunto dessas orientações é apresentado de forma resumida pelo guia em 10 passos. Por meio desses passos, você pode analisar como estão os seus hábitos alimentares atuais e entender o que você pode fazer para ter uma alimentação mais saudável. O primeiro passo é fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da sua alimentação. Bem, mas quais são esses alimentos? Os alimentos in natura são aqueles obtidos diretamente de plantas ou de animais e adquiridos para consumo sem que tenham sofrido qualquer alteração após deixarem a natureza. Como exemplo, temos ovos, frutos, hortaliças, raízes e tubérculos. Entretanto, em alguns casos, os alimentos in natura são submetidos a um processamento mínimo antes de serem adquiridos pelo consumidor, tais como limpeza, remoção de partes não comestíveis, secagem, embalagem, pasteurização, resfriamento, congelamento, moagem ou fermentação. Nesses casos, os alimentos in natura passam a ser chamados de alimentos minimamente processados. É o que acontece com o arroz, que é descascado, polido e empacotado, ou com o milho e o trigo, que são moídos para dar origem à farinha, com as carnes, que são resfriadas ou congeladas, e ainda com leite, que passa pelo processo de pasteurização. Os alimentos in natura ou minimamente processados de origem animal são boas fontes de proteínas e de vitaminas e minerais, porém, podem apresentar teor elevado de gorduras não saudáveis.
Já os alimentos in natura ou minimamente processados de origem vegetal são boas fontes de fibras e de vários nutrientes e geralmente possuem menos calorias por grama do que aqueles de origem animal. Assim, para que a nossa alimentação seja nutricionalmente balanceada, é importante que ela seja composta predominantemente por uma variedade de alimentos in natura ou minimamente processados, em especial aqueles de origem vegetal. O segundo passo é utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Óleos, gorduras, sal e açúcar contribuem para diversificar a alimentação e torná-la mais saborosa. Porém, é necessário ficarmos atentos à quantidade utilizada, pois em excesso esses ingredientes podem trazer sérios prejuízos à saúde. Por exemplo, o consumo excessivo de sódio, que está presente no sal de cozinha e em muitos temperos comprados prontos, assim como o consumo excessivo de gorduras saturadas, aumenta o risco de doenças do coração, enquanto o consumo excessivo de açúcar aumenta o risco de cárie dental, de obesidade e de várias outras doenças crônicas. Além disso, óleos, gorduras e açúcar têm elevada quantidade de calorias por grama, o que favorece o desenvolvimento de obesidade. Para se ter uma ideia, óleos e gorduras têm 6 vezes mais calorias por grama do que grãos cozidos e 20 vezes mais calorias por grama do que legumes e verduras após o cozimento. O açúcar tem de 5 a 10 vezes mais calorias por grama do que a maioria das frutas. Por isso, se for utilizar óleos, gorduras, sal ou açúcar, modere na quantidade. O terceiro passo é limitar o consumo de alimentos processados. Este passo tem tudo a ver com o que falamos no passo anterior. Isso porque os alimentos denominados processados são aqueles fabricados essencialmente com a adição de sal, açúcar, óleos ou gorduras a um alimento in natura ou minimamente processado. É o caso, por exemplo, dos legumes em conserva, frutas em calda, carnes adicionadas de sal, peixes conservados em sal ou óleo e alguns tipos de queijos e pães. O aspecto negativo do consumo dos alimentos processados diz respeito ao fato de que a adição de sal, açúcar, óleos ou gorduras durante a sua fabricação, em geral, excede em muito as quantidades usadas em preparações culinárias comuns. E, como vimos anteriormente, o consumo excessivo desses ingredientes está associado a doenças do coração, obesidade e outras doenças crônicas. Por isso, a ingestão diária de alimentos processados deve ser limitada. O quarto passo consiste em evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Os alimentos ultraprocessados são aqueles cuja fabricação envolve diversas etapas e técnicas de processamento e vários ingredientes, muitos deles de uso exclusivamente industrial, como os aditivos alimentares, que são substâncias sintéticas utilizadas para conferir cor, sabor, aroma e textura aos alimentos, além de prolongar o seu período de validade. Na categoria de alimentos ultraprocessados estão incluídos guloseimas, bebidas adoçadas com açúcar ou adoçante artificiais, pós para refrescos, embutidos como linguiça, salsicha e mortadela, produtos congelados prontos para aquecer, salgadinhos de pacote, cereais matinais, barras de cereal, macarrão instantâneo, tempero pronto, biscoitos, entre vários outros tipos de alimentos facilmente encontrados em um supermercado.
Uma forma prática de distinguir os alimentos ultraprocessados dos alimentos processados mencionados no terceiro passo é consultar a lista de ingredientes que consta no rótulo desses alimentos. Um número elevado de ingredientes, frequentemente 5 ou mais, e, sobretudo, a presença de ingredientes com nomes pouco familiares e não usados em preparações culinárias caseiras, indicam que o produto pertence à categoria de alimentos ultraprocessados. Outra característica dos alimentos ultraprocessados é que eles são amplamente comercializados e divulgados por meio de campanhas publicitárias bem elaboradas. Todavia, embora esses alimentos pareçam ser mais acessíveis e práticos, em geral eles não apresentam boas características nutricionais. Com frequência, os alimentos ultraprocessados possuem teor elevado de gorduras, açúcares e sódio, ao mesmo tempo em que possuem teor reduzido de fibras, vitaminas e minerais. Além disso, a composição dos alimentos ultraprocessados, associada ao modo como são comercializados e consumidos, compromete a regulação do apetite pelo nosso corpo, fazendo com que ingiramos mais calorias do que necessitamos. Assim, diante desses fatores, a ingestão de alimentos ultraprocessados favorece o desenvolvimento de obesidade, doenças do coração, diabetes e vários tipos de câncer, além de contribuir para aumentar o risco de deficiências nutricionais. Por isso, eles devem ser evitados sempre que possível na nossa alimentação cotidiana. Até aqui você aprendeu 4 passos para uma alimentação saudável e adequada, direcionados para o conhecimento dos tipos de alimentos que devemos consumir no nosso dia a dia. No próximo vídeo daremos continuidade aos nossos passos e você conhecerá mais 6 deles, que vão melhorar bastante a qualidade da sua alimentação. De antemão, você já pode dar uma espiadinha no Guia Alimentar para a População Brasileira, disponibilizado gratuitamente pelo link na descrição. Se você gostou do nosso conteúdo e não quer perder o próximo vídeo, clique no like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Aproveite e escreva nos comentários suas dúvidas ou sugestões de temas que você gostaria que fossem abordados aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!